Essas são as ocorrências de destaque de hoje. Empresário envolvido na Operação Capina tentou ao Ministério Público na quinta-feira. Bandidos morrem após tentar assaltar casa de policial em cidade da região. O empresário José Aparecido Floriano Filho se apresentou na sede do Ministério Público na manhã de quinta-feira, dia 12. Ele estava acompanhado de seus advogados. Segundo o portal Terra do Mandu, o empresário e o filho dele, Igor Pacheco Floriano, tiveram a prisão temporária decretada pela Justiça. Eles são acusados pelo Ministério Público de fazer parte de uma organização criminosa que teria desviado cerca de 14 milhões de recursos do município de Pouso Alegre. Os desvios teriam ocorrido entre os anos de 2014 e 2016, através de contratos de capina com a prefeitura. Segundo as investigações, a organização criminosa praticou fraude à licitação, peculato por meio de pagamentos feitos por serviços de locação de mão de obra não prestados e lavagem de dinheiro. Na quarta-feira, dia 11, o Ministério Público de Minas Gerais, MPMG, e o Ministério Público Federal, MPF, deflagraram a Operação Capina para cumprir os mandados de prisão e busca e apreensão em empresas e residências de investigados. Igor Pacheco foi preso, mas o pai dele estava viajando e se apresentou nesta quinta-feira. Nesta sexta-feira, dia 13, os empresários prestam depoimento aos promotores que investigam o caso. Igor Pacheco, que já estava no presídio, foi levado pelos agentes penitenciários. O advogado Rogilson Nogueira, que defende os empresários, falou com o Magson Gomes, do Terra do Mandu. Sobre essas acusações do Ministério Público contra os seus clientes aí de lavagem de dinheiro, peculato, fraude em licitações, como que responde a essas acusações? É importante lembrar que até no exato momento não foi oportunizada a defesa e nem a nenhum deles que se fizesse, a ampla defesa e o contraditório. Nós estamos aqui no que concerne a decretação da prisão temporária deles, apresentando neste momento o José Aparecido Floriano para estar à disposição das autoridades, como sempre esteve. Ontem o Igor Pacheco foi preso, está à disposição das autoridades. Agora de manhã será feito um interrogatório do Igor Pacheco e espero também que do Aparecido Floriano. Sendo assim, juntamente com a coleta de documentos de ontem, com os aparelhos, eu espero que tenha sido satisfeito a promotoria, aos membros do Ministério Público, para terminar o seu procedimento. E a gente entende que não haverá mais necessidade de que os acusados continuem presos. E a defesa partirá, assim, para estudar os procedimentos da liberdade desses acusados. Quanto à questão do entendimento do Ministério Público e as acusações que você acaba de me relatar, entendo eu que são vagas, frágeis, e no decorrer do procedimento processual, nós provaremos que há um equívoco do Ministério Público, uma vez que os serviços foram prestados a partir de 2009 até 2016. Naquela época, a equipe de licitação estava acompanhando, os membros do Executivo Municipal estavam acompanhando, havia uma Câmara Municipal constituída com vereadores fazendo o exercício de seu acompanhamento junto da administração. A imprensa estava acompanhando e veja bem, são serviços que devem ser feitos de forma periódica, porque é limpeza e capina. E não houve naquele momento nenhuma denúncia contra os acusados. Essas denúncias foram feitas agora. E contra os acusados só teve acusações. E pesa em favor deles a presunção de inocência. Haja vista que eles até no exato momento, como eu já disse, não tiveram oportunizado sua ampla defesa e contraditório. No decorrer do procedimento processual, nós engajaremos aí num debate com o Ministério Público a fim de fazer com que seja feita, no final do procedimento, que se tenha o objetivo de inocentar esses acusados. Doutor, mas a alegação do Ministério Público aí principal é de que a empresa tinha os contratos com o município, mas não tinha o número de funcionários suficientes para prestar esses serviços. Perfeitamente. Meu cliente chegou agora, estava a trabalho no Triângulo Mineiro, e eu ainda não tive a oportunidade de conversar com ele, mas entendo que possa haver várias variantes. O entendimento do Ministério Público é que não tinham pessoas registradas suficientes, mas isso não quer dizer que não houve uma subcontratação, que não houve contratações temporárias. Isso é só um argumento que vamos engajar na defesa e procurar saber a verdade real dos fatos.
E aí também o cliente do senhor já mencionou alguma relação com entes públicos, agentes públicos, já que o Ministério Público acredita que essas fraudes, se confirmadas, elas poderiam ter a participação de agentes públicos. Isto não ocorreu e vamos provar no decorrer do processo. O governador Romeu Zema anunciou a destinação de uma nova viatura Sela para a cidade de Andradas. O automóvel faz parte de um pacote de 107 veículos que serão destinados pelo governo estadual a 107 unidades prisionais de 103 cidades do estado. Ao todo, são 68 viaturas Sela, adquiridas com recursos do Fundo Penitenciário Nacional, e 39 ambulâncias adquiridas com recursos do Fundo de Saúde Estadual para atender todas as 19 regiões integradas de segurança pública de Minas Gerais. O objetivo é renovar a frota e melhorar as condições para a realização das escoltas judiciais, do trânsito de internos e dos atendimentos de saúde para a população custodiada nas unidades prisionais de Minas Gerais. Neste ano, Minas Gerais registrou queda de 28,5% de crimes violentos. Todas as 11 infrações monitoradas pelo Observatório de Segurança Pública entre janeiro e novembro diminuíram comparadas ao mesmo período do ano passado. De acordo com o Itapira News, o homem foi preso em Itapira na tarde de terça-feira, acusado de tráfico de drogas após ser detido por um policial militar na Paisana. Ele tentou fugir da abordagem e chegou a atropelar com a sua moto uma mulher que sofreu ferimentos leves. O caso aconteceu por volta das 6 horas da tarde. Segundo apurado, Sargento Lopes transitava de carro pela rua Marechal Hermes da Fonseca, na região da Vila Isaura, tendo à sua frente um veículo Volkswagen Gol de cor branca. Em dado momento, o carro parou e uma motocicleta parou ao lado. O piloto tentou entregar ao motorista do automóvel uma sacola. Percebendo que poderia se tratar de algo ilícito, Sargento Lopes desceu do carro e anunciou ser policial, ordenando que os indivíduos descessem de seus veículos. Ambos não acataram a determinação e empreenderam fuga. O policial passou a acompanhar a motocicleta e pelo telefone acionou as viaturas. Momentos depois, o condutor da moto acabou por colidir contra o muro, atingindo também a pedestre e caindo do veículo. Ele ainda tentou correr e arremessou a sacola em uma residência, mas foi enfim rendido pelo policial. Na sacola, Lopes constatou a presença de 26 pinos de cocaína e outros 10 pinos vazios, além de R$190 em dinheiro. O condutor do Gol não foi localizado. O caso foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil. Segundo o G1, 2 suspeitos morreram na madrugada desta sexta-feira, dia 13, após uma tentativa de roubo à casa de um policial militar no bairro Jardim Nazaré, em Mojimirim. Outro criminoso que participou da ação conseguiu fugir. De acordo com a corporação, os homens queriam levar os carros que estavam na garagem do policial, mas o agente reagiu e atirou. A vítima não ficou ferida. E na terça-feira, dia 11, no bairro Montanhese, em Ouro Fino, ocorreu um furto à residência. Mais informações com o Tenente Elcio, da Polícia Militar de Ouro Fino. Bom dia aos ouvintes da Rádio Difusora. A ocorrência de destaque essa semana foi uma ocorrência de furto que aconteceu segunda-feira numa residência aqui em Ouro Fino, onde foram furtados aí um valor estimado de R$2.000, sendo esse valor aí levado aí em joias. Diversas joias foi subtraída aí da vítima. E um dos equipamentos também que merece destaque do furto, um videogame PlayStation 4. De posse dessas informações, a guarnição realizou rastreamento e chegamos até inclusive a coletar imagens de um casal suspeito no local. Contudo, essas imagens estão sendo trabalhadas em prol da gente ter efetividade aí na investigação. Foi feito um boletim de ocorrência e agora providências decorrentes. Para o jornalismo da Difusora, Alexandre Megali.